Aqui na questão da UEL do Paraná, o que que diz aqui o problema? Em relação à corrente elétrica, considere as afirmações a seguir. Então, aqui, mais uma vez, o problema quer falar sobre corrente elétrica, né? Então, vamos ver o que que ele fala aqui nas alternativas, né, em relação à corrente. Aqui no primeiro romano ele fala: a corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como a razão entre a variação da quantidade de cargas elétricas que flui em um meio em um intervalo de tempo, né? Isso, né? Então, você lembra daquela formulazinha de corrente elétrica? Você deve lembrar, né? Corrente elétrica é a fórmula primitiva que a gente diz. Então, corrente elétrica é carga dividido por quem? Pela variação do tempo, né? De fato, foi o que enunciado aqui, no caso, o primeiro romano falou. Então, o primeiro romano tá correto, né? Então, corrente elétrica a gente calcula justamente pela carga, né? Ou a divisão da carga em certo intervalo de tempo. O que que diz aqui o segundo romano? A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas positivas em um condutor. É estranho a gente imaginar isso, mas é verdade, né? Então, aqui no segundo romano, se a gente lembrar bem, quando a gente define o que que é corrente elétrica, você lembra qual a definição? Corrente elétrica é o movimento de quê? De partículas negativas, no caso dos elétrons, se movimentando em uma direção devido o quê? Devido a uma diferença de potencial, a famosa DDP, ou a diferença de energia. Então, a gente sabe o que se movimenta no interior de um condutor são quem? São os elétrons, né? Então, a corrente elétrica é definida pelo movimento desses carinhas aí dentro de um condutor, tá? Então, aqui o problema, ele fala que são as cargas positivas, mas aqui ele fala também que convencionou-se, né? Em termos de convenção o sentido real, na verdade, é de elétrons, tá? Mas o sentido convencional são cargas positivas, tá? Então, aqui o segundo romano está correto. O segundo romano, então, a gente encara como cargas positivas em movimento e não de elétrons em movimento, tá? O que que fala aqui o terceiro romano? Os elétrons fluem no interior dos metais como a velocidade da luz? Mentira, né? A velocidade, os elétrons não se movimentam dentro de materiais na velocidade da luz. Tá? É completamente errada essa afirmação. O que que diz aqui o quarto romano? O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico? Sim, né? Então, justamente essa DDP, essa diferença de potencial, essa DDP ela foi criada por quem? Por um campo elétrico, né? E aí, justamente, essa brincadeira aqui do quarto romano está correta, né? Então, corretos são quais, né? O primeiro romano, o segundo romano e o quarto romano, né? Então, qual alternativa que dá isso, né? Alternativa A não há, alternativa A não é, né? Somente a 1 e 2 são corretas, não. Letra B, a 1 e a 3 está errado. Letra C, somente as afirmativas 3 e 4 não. Letra D, somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas, sim, né? Que no caso, a alternativa D de dado. Bacana? Relembrar aqui um pouquinho da brincadeira, né, conceitualmente em relação à corrente elétrica? É isso.